Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Bora começar mais um episódio do Mesa de Afrodite, o podcast onde a comida é política, afeto e território. Hoje a nossa mesa se monta entre bancas, aromas e histórias. Vamos conversar sobre comunicação e o papel que ela tem para que as comidas agroecológicas cheguem até nós. Como as palavras, as redes e os encontros ajudam a sustentar as feiras e, com elas, a vida das agricultoras e agricultores ecológicos. Eu recebo hoje as mulheres que estão na linha de frente da comunicação das feiras ecológicas de Porto Alegre. Anaí Froz é jornalista e comunicadora ambiental com especialização em comunicação jornalística. Atua há quase 20 anos na assessoria de comunicação de organizações, associações e projetos ligados às áreas ambiental e cultural. Tem experiência em assessoria de imprensa, redes sociais, eventos e produção de conteúdo, sempre com foco em fortalecer causas, marcas e coletivos. É integrante da GAPAM e faz assessoria de comunicação da Feira Ecológica do Bonfim, um dos maiores espaços de comercialização de orgânicos a céu aberto da América Latina. Camila Schedler é comunicadora social com habilitação em jornalismo pela PUC. Cria e atua em projetos relacionados a comida, infâncias e comunidades. Atualmente responde pela comunicação e produção educativa e cultural da Feira de Agricultores e Ecologistas, a FAI, e é pós-graduanda em Gastronomia Cultural pela URGS e pela UFSPA, e é mãe do Ian. Jéssica Cici, cientista social em formação pela URGS, comunicadora, ecologista e feirante, empreendedora do grupo Ecopulse, que busca construir um mundo mais inclusivo, sustentável e inspirador. Cada uma delas faz com que o trabalho das pessoas do campo se torne visível, compreensível e desejado. Vamos entender como comunicar é também semear. Vem com a gente. Como é fazer a comunicação de uma feira ecológica? Que tipo de histórias vocês escolhem contar? Bom, primeiro, Simone, que emocionante, né? Essa tua abertura, porque ela diz muito, porque tu também já esteve nesse papel, né? E eu acho que continua, né? Porque quem entra nesse caminho não sai mais, que é traduzir a vida das famílias de agricultores e agricultoras familiares ligados à agroecologia e tudo mais, que eu percebo que tu continua fazendo. Então, é uma honra estar nessa mesa com a Cici, com a Camila, que fazem trabalhos tão lindos e cada uma de um jeito tão diferente, assim. Eu vejo a Cici como essa militante aguerrida, assim, que vai além, sabe, de fazer a comunicação e de dar essa visibilidade. A Camila, que tem esse olhar de planejamento, né? E eu que fui apelidada de pinball, porque não paro quieta, dentro de uma feira, correndo de um lado para o outro. Mas é desafiador, né? De minha parte, eu digo que é desafiador porque nós somos, eu e a Camila, aqui nas Feiras Ecológicas da Redenção, FAI, que completou 36 anos agora, Feira Ecológica do Bonfim, que é a segunda quadra, com 34 anos, que são o maior espaço a céu aberto de venda de orgânicos da América Latina. E que nós temos cerca de 150 bancas. Chegam a passar 15 mil pessoas numa manhã. Até dentro da comunicação, alguns colegas nossos não entendem das redações a dimensão disso. Mas a gente consegue estar conversando com o público e trazendo gente nova sempre para essas feiras, né? Acho que a Anaí traz bem, assim, o desafio, né, dessa comunicação das duas quadras ali da Redenção, que eu acho que tem uma característica bem única em relação às demais feiras, né, de bairro, que inclui a Feira Ecológica do Menino Deus, que a Cici faz a comunicação. Mas pra gente ali, primeiro, uma alegria imensa, né, de poder contribuir, né, com o nosso trabalho, com o nosso saber, para esse espaço tão significativo para a cidade, né. Realmente são muitas histórias para serem contadas ali. Eu acho que, do ponto de vista da Feira de Agricultores Ecologistas, que é onde eu estou fazendo esse trabalho há poucos meses, né? Antes era tu que fazia. Acho que a gente está tentando contar mais a história das pessoas e estar mais com as pessoas, né? Especialmente no ambiente físico da feira, né? Esse encontro olho no olho, palpável. A gente retoma essas relações, né?
E a comunicação ali, ela se dá de uma forma muito específica mesmo, como a Anaí traz, porque a gente não conta só as histórias das pessoas que trabalham na feira, mas a gente também fala dos consumidores, a gente também fala dos nossos vizinhos, parceiros, do nosso entorno, da nossa cidade. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma demanda importante, que é fazer a comunicação interna ali, né? Entre os agricultores, essa conversa que ela é constante, ela não acontece só no dia da feira. Então, é um processo muito intenso, assim, e muito interessante do ponto de vista do trabalho da comunicação. Eu acho muito rico, né? Então, acho que, respondendo a pergunta de que histórias a gente escolhe contar, é das pessoas que fazem a feira, que são todas essas pessoas, né? Sim, eu vou interromper porque a gente está falando de 2 feiras que são co-irmãs e acontecem uma vez na semana. E tu faz comunicação de 2 feiras, que é uma só. Então, acho que dá pra gente falar nisso também agora na tua resposta. São bancas diferentes, são famílias diferentes, deve ter muito desafio e bastante história, né? Sim, é verdade, Simone. Primeiro, quero pedir licença para minha ancestralidade também, para guiar a minha caminhada nessa conversa, que eu tenho certeza que nós estamos semeando aqui algo maior que vai ser colhido lá na frente. Seja entre nós, né, pares comunicadoras, quanto também ao público no qual a gente presta serviço, né? Sim, Simone, realmente é desafiador também, justamente porque são edições de feiras diferentes, organizações de feiras diferentes, né? Gestão de feiras diferentes, num mesmo arroba no Instagram, né? Na mesma página de Facebook, né? Então, para o consumidor, para o usuário dessa rede social, não se tem diferença. Então, além desse papel, como a Anaí comentou, né? Dessa pequena tradução nessa linguagem algorítmica das redes sociais, a gente precisa também se esforçar para o nosso consumidor, o nosso usuário da página das redes sociais e o nosso consumidor das feiras ecológicas compreender que é uma vitrine, né? Uma banca estendida, mas digital. E aí eu gosto de reforçar isso, que antes de ser comunicadora da Feira do Menino Deus, eu fui feirante. Então eu assumi uma vaga na feira, no contexto pandêmico, e estive desde o início, assim, quando deu um boom de consumo na pandemia, onde ninguém quis fechar, né, os grandes supermercados e varejos, mas queriam fechar as feiras ecológicas, né? Justamente elas que produzem alimentos saudáveis e que estava indo ao encontro, né? Enfim, promoção de saúde nesse contexto. Então, acho que vem um pouco dessa minha bagagem de feirante, essa atmosfera, transcender um pouco dessa forma de comunicação marqueteira, sem trazer o foco à mercadoria e sim os agentes da produção, né? Esse caminho dos alimentos que vem lá do rural, que passa por... É a mesma família, né? A que planta, a que vende, a que transporta, a que vende. Então, acho que, para mim, o maior desafio dessas histórias é chamar as pessoas para circular na feira, né? Mesmo depois com essa herança da pandemia, onde as pessoas não querem sair de casa. Onde o delivery e a teleentrega tá aí, que veio atravessando, arrancando, né, esses nossos consumidores mais antigos, né, que fazem parte dessa veia do movimento ambientalista do nosso estado. Então, a Feira do Menino Deus acontece 2 vezes na semana, na quarta e no sábado, há 30 anos no coração do bairro Menino Deus, aonde iniciou o Parque de Exposição, né, onde era a Expo Inter, dentro da Secretaria de Agricultura do nosso estado, e estamos ali resistindo. Então, para quem vê de fora, até acredita que tem muito incentivo, né, para a gente permanecer lá, mas não, a gente está lá resistindo. E essa resistência também transcende na comunicação. Eu tô falando um pouco sobre a comunicação como alimento. Eu tô tentando realmente, Camila citou, né, Anaí, foram 3 anos na comunicação da FAI, mas eu tô tentando não estar nesse ainda, faz poucos meses, mas né, não respirar muito isso para estar com outro olhar mesmo, querendo, né, enfim. De escuta. Ouvir vocês. Mas assim, daqui a pouco mais a gente vai falar sobre pandemia e enchente, porque enchente eu estava ainda, né, na comunicação, a gente sabe, aconteceu, daí isso, vou trazer um momento em que inclusive as 3 feiras foram unidas, que foi uma coisa inédita.
Mas ainda quero saber um pouco desse comunicação como alimento, que vem um pouco com o que tu falou, que muitas vezes as pessoas pensam que a feira é só sobre vender comida. Mas tem muito ali na feira, muito mais. O que a comunicação revela e o que ela ainda precisa revelar para os frequentadores, parceiros urbanos, consumidores, cada feira também tem sua linguagem, entender que ali, até porque a gente tem novas pessoas chegando. O que precisa entender? Porque essas feiras, a mais nova aqui da mesa tem 30 anos. Eu, agora no Rio de Janeiro, vejo feiras que a maior feira tem 14 bancas. E aí voltar a andar numa feira que tem 150 bancas é uma coisa, assim, inexplicável. Então, o que precisa para as pessoas, né? O que precisa revelar ainda para as pessoas entenderem que ali não é só o alimento? Eu acredito que é importante que as pessoas entendam, quem está escutando pela primeira vez sobre esse assunto, eu sei que muitos dos ouvintes já conhecem e tudo mais, mas a gente sempre está nessa, acreditando que chegam novas pessoas para estar escutando a nossa fala, né? A FAI, que é a Feira Mãe Ecológica do Brasil, e desculpa estar falando da FAI aqui, Camila, mas é impossível não falar da FAI, né? Ela foi criada a partir de um movimento da cidade, do povo da yoga e outras frentes, e procuraram agricultores, ecologistas, orgânicos. Inclusive, recentemente, esse ano aqui, ocorreu os 40 anos do Centro Ecológico, e essa festa aconteceu em IP, onde o Centro Ecológico teve um papel fundamental para estar fazendo esse meio de campo entre os agricultores ecologistas e a cidade. E a gente tem lá, né, a Camila pode falar mais depois, Feira Tupambaé, depois a primeira feira ecológica no dia 16 de outubro de me ajuda o ano? 1989. É isso, não, é isso mesmo. E a gente tem esse povo da antiga, que ainda frequenta a feira. Nós tínhamos figuras muito conhecidas, né, que frequentavam ali. Nós tivemos o Lutzenberger, nós tivemos o Augusto Carneiro, saudades de ver o Augusto Carneiro distribuindo seu material lá na feira, chamando. E a gente tem uma nova geração chegando. Ainda timidamente, mas muitos, por exemplo, nutricionistas. Uma nova geração de nutricionistas que está entendendo que aquele discurso acadêmico que forma para a indústria não é o melhor caminho. E a gente tem, circulando nas feiras, excelentes nutricionistas, professoras universitárias como a Maria Rita Cuervo, a Irani Arteste, que é a mãe do acrônico PANC, né, de plantas alimentícias não convencionais, que já teve contigo aqui no programa, junto com a Fran Belé, e outras tantas que eu poderia citar, que eu não vou lembrar agora, que também passam muito pela Feira do Menino Deus, fazendo atividades incríveis, mostrando que essa feira não é só compra e venda, tá? Que essa cadeia curta é incrível. No momento que a pessoa pisa nessas feiras, tá? Seja qual delas for, e lembrando que nós temos 8 feiras ecológicas em Porto Alegre, ela sente que aquele lugar não é um lugar de passagem, é um lugar também de passeio, é um momento de cultural, é um momento de troca de receitas entre quem está ali atrás da banca e quem está aqui do lado, ou separa às vezes para conversar e vê uma banana de uma cor diferente, uma cor roxa, e já pergunta qual é o nome, e pergunta como faz, como prepara. Isso acontece muito nas feiras e não acontece nas feiras modelo, onde a gente tem outra lógica, um modelo de atravessadores que buscam os produtos na Ceasa. Então, a gente está sempre buscando explicar isso. Aí eu vou falar bem tecnicamente, tá? Como o meu papel como assessora de comunicação, e eu tenho um perfil muito forte em relação ao contato com veículos de comunicação da grande mídia, que é ensinar, é um letramento, é uma alfabetização. Está contando como é que funciona essa feira, por que elas são diferenciadas, o que são as cadeias curtas, o que significa o agricultor não ter dormido na noite anterior, ter colhido e ido direto para fazer essa feira, quantos quilômetros eles viajam para estar fazendo essa feira, porque nós temos produtores aí, gurias, me ajudem, Serra Gaúcha, Litoral, Porto Alegre também, Zona Sul de Porto Alegre, e que ela vai estar comprando direto do consumidor. A dificuldade maior seja talvez fazer dentre as dificuldades, tá? Fazer esse novo consumidor chegar e ele entender que o orgânico não é mais caro na feira. Tá? O orgânico é caro no supermercado, ele chega a ser 75% mais caro no supermercado. Por quê, gurias? Porque o grande supermercado não pode estar concorrendo lá com o convencional. Então ele vai colocar uma margem de lucro altíssima ali dentro. Mas se você for comprar diretamente na feira, vai ser mais barato. Então esse é um desafio, dizer que não é mais caro direto na feira.
explicar que a cadeia é curta, explicar que essas feiras existem, apesar de existirem há 30 anos a mais. Muita gente aqui de Porto Alegre, região metropolitana, ainda não conhece, mas a gente está sempre superando essa barreira. Em algum momento, se eu puder estar contribuindo, eu quero estar falando sobre como foi a pandemia. Hoje eu trabalhei diretamente com esse plano de contingenciamento. Acho que as gurias poderiam complementar falando, né, de outros desafios que a gente tem, mas eu trabalhando, faço esse letramento muito forte junto à imprensa, trabalhando redes digitais. Hoje a gente não, eu acho que nenhum de nós aqui investe, né, em valores na Meta, né? Mas assim, a gente tenta furar uma bolha super difícil aí, que é o algoritmo, né? E o próprio fazer, porque todas nós aqui preparamos eventos dentro das feiras, como tu já preparaste também muitos, que é para estar levando pessoas lá para dentro, porque lá na Redenção nós somos de interesse cultural do estado do Rio Grande do Sul por lei. Então são várias frentes, entende? A gente não é simplesmente a jornalista ou assessor de comunicação. A gente está ali junto nas reuniões matinais, 7 da manhã, entregando documento para a prefeitura, fazendo release, fazendo redes, fazendo arte, fazendo foto, porque a gente ama esse espaço, né? Você só tá lá se você gosta, se você acredita e se você milita por ele. Ou não tem como estar dentro disso se não tiver esse perfil. Acho que falei demais. Eu vou pedir licença para Camila, que é puxar um fio aqui, que eu acho que, para mim, hoje o maior desafio é ser uma comunicadora popular contra esse aparelho todo marqueteiro e de publicidade e propaganda do agronegócio. Por quê? Porque foi o agro é pop, o agro é tech, que criou esse senso comum de que o orgânico é caro. Na verdade, ninguém, nem consumidor e nem agricultor, quer dividir a conta do impacto ambiental e o impacto na saúde humana, né? Então, para quem não tem esse letramento, como bem falou a Anaí, e para quem também não posso deixar de dizer, né, está sendo soterrado pelo capitalismo, não tem tempo, que é o principal, né, meio de manobra do capitalismo, para pensar de onde vem a sua comida, né, ou para pensar por que um ultraprocessado é mais barato que uma fruta. Então, eu acho que eu preciso puxar esse fio, porque vai ao encontro também ao que a Camila fala, né, que nem mesmo os agricultores que produzem alimentos orgânicos são, de certa forma, contra o agronegócio. Então, a gente também precisa lidar com essa comunicação interna que é incongruente, muitas vezes. Então, acho que fazendo a leitura do meu trabalho quanto comunicadora da Feira do Menino Deus, eu acho que, e é isso que nos une, porque somos, como bem disseram, né, são as feiras mãe, as mais antigas, as unidas contra algo maior. E o algo maior é justamente essa capacidade, né, que o convencional, o agronegócio tem de manipular essas informações. A gente teve o prazer de receber uma pesquisa de uma doutoranda da nutrição da URGS, que fez uma análise, uma série histórica da variabilidade dos preços, né, durante um ano, fazendo uma comparação a um grande supermercado, enfim, varejo próximo do Menino Deus, e avaliou também a biodiversidade de produtos presentes numa feira, né, onde um supermercado não tem mais de 100 e poucos produtos de sua variabilidade, né, e uma feira tem mais de 300. Então, a gente luta contra essa desinformação que o agronegócio constrói e que manipula a forma no qual o nosso consumidor investe o recurso. E também a gente precisa fazer aquela pedagogia, aquela educação ambiental contínua, né? Seja para o agricultor, que muitas vezes não consegue fazer uma fotografia, não consegue fazer um vídeo, não consegue nos subsidiar conteúdos, porque a gente também não consegue estar em todas as produções no interior, né? Então, a gente também serve ali como a nossa... Enfim, temos esse papel de incluir digitalmente eles, né? Então, enfim, são muitos desafios, mas eu acho que não devo deixar de falar sobre esse sistema agroalimentar que massacra os pequenos agricultores familiares ecologistas. Eu acho que a Cici traz bem essa questão, porque eu estava ouvindo vocês aqui pensando ali na Feira de Agricultores Ecologistas, por ela ter sido a pioneira, a gente tem uma cultura da agroecologia muito forte e um saber muito profundo, né, daquelas pessoas que constituíram essa feira e que auxiliaram a constituir todas as outras. Então,
eu acho que são vários caminhos para a gente chegar nas pessoas, né? Acho que a gente vem numa cidade em transformação muito intensa nos últimos anos. Porto Alegre tem um histórico do movimento ecológico muito importante. E eu acho que a gente vem perdendo um pouco de força nos últimos anos por uma série de questões. A gente teve a pandemia, depois a gente teve a enchente que atingiu diretamente aqui a nossa cidade, os nossos agricultores. Então a gente percebe uma mudança no perfil de pessoas que circula ali pelas feiras. E eu entendo que, como assim se fala, né, a gente está concorrendo com muitas coisas, né, que tem uma força absurda, mas eu também acredito muito na força contrária, que é da gente, na colaboração e na construção de uma educação sobre agroecologia, de ir constituindo esse saber coletivo, e aos pouquinhos isso vai se constituindo ali na feira, né? Porque se a gente for pensar, né, e falar, eu tô aqui falando da FAI, mas todas nós conhecemos, nós que somos frequentadoras das feiras ecológicas, antes mesmo de sermos as responsáveis por comunicar qualquer que seja a ação ali, a gente tem afeto pelas feiras. Eu entendo que quem compartilha desse viver nas feiras, eu desafio aqui quem nunca foi a uma feira ecológica, vai uma vez por mês, por 3 meses, e eu garanto que no quarto tu vai estar indo na feira ecológica. Porque a gente também precisa diferenciar o que é agroecológico do que é orgânico, né? Eu acho que o discurso do orgânico entrou com muita força no Brasil, e a gente ali, enquanto feira, fica nesse patamar de discussão e de falar sobre orgânico, e a gente vê os consumidores chegando com esse discurso. E acho que a gente precisa não derrubar certos discursos, porque acho que a força de um discurso do agronegócio é imensa, mas a gente somar algumas coisas. Então, talvez a pessoa não vá deixar de comprar o orgânico no supermercado, porque ela vai toda semana no super. A gente vai ao supermercado, mas escolhe ir à feira uma vez a semana. E para tu ver o que tem ali de legal, o que tem de diversidade e de possibilidades diferentes, e começa a vivenciar esse contato com os agricultores. Porque é isso, nas feiras agroecológicas, a gente tem o cara que tá lá plantando aquele insumo e trazendo diretamente pra gente, carregando, montando a banca, preparando aquele espaço com todo carinho e trazendo um alimento com muita qualidade para as pessoas da cidade. Então, eu entendo que ali na Feira de Agricultores Ecologistas, o que a gente vem batalhando é por comunicar também esses conceitos, sabe? Reforçar esses conceitos, trabalhar a educação. E é nisso que eu também acredito, porque eu conheço muita gente culta, muita gente com recursos financeiros que não frequenta a feira ecológica. E eu acredito que a gente precisa chegar nessas pessoas que têm poder aquisitivo, que têm poder de influência dentro dos seus pares e que vai ajudar a fazer crescer esse movimento. Porque a gente sabe que algumas pessoas não têm essa opção de escolher pelo alimento agroecológico. É legal falar, eu tenho 2 comentários. É legal falar sobre essa história do orgânico, porque grandes empresas, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não vou fazer propaganda para elas, têm sua linha de orgânicos. Então, tipo, né, o que não tem nada a ver com as feiras agroecológicas. Não tem, é isso, tu tem lá, fulano de tal agora tem tal coisa orgânica. E essa coisa da educação, eu e a Cícia, a gente conversava muito, muito mesmo, principalmente agora mais pro final, que eu tava antes de sair da feira, porque vinha essa demanda, sempre vem a demanda. O agricultor, ele sempre quer vender mais, por óbvio. Sempre tá cobrando de quem? Da comunicação. Parece que a comunicação não faz direito. Agricultores, eu amo vocês. Eu sei que vários me escutam. Mas tá sempre nessa vibe, né? Que a comunicação é culpada por vender, por não vender, por tudo. E eu e a Cícia, a gente conversava, porque é isso. Como também as feiras vão se moldar de um jeito que seja tão fácil quanto um ultraprocessado, um alimento convencional, eu ter a facilidade com o orgânico também. Eu sou sozinha. Aí eu vou comprar, eu quero brócolis, eu quero couve-flor, eu quero, sei lá, diversidade. Só que se eu comprar uma coisa de cada, morando sozinha, me alimentando sozinha, eu não consigo. A gente tenta com amigos, vamos dividir. Às vezes dá certo, a maioria não dá. Um faz a feira, divide, não sei. Não tem. Então, lembra-se, a gente conversava muito isso, né? Vai vir o quê? Vai vir... Só que aí entra a questão de embalagem. Vai vir lá limpinho, prontinho, tá. Mas e aí mais plástico, porque infelizmente o plástico, as sacolas plásticas, que a gente ainda não a gente tem muito assunto. Então vai ter que ter um outro episódio, eu acho. Eu não queria
Eu não queria deixar passar uma questão, tá? Eu sou uma defensora, assim, da legislação de 2003, do selo de orgânicos, tá? E eu percebo o quanto ela é importante. Eu entendi suas colocações, eu concordo totalmente com a diferença do orgânico, do agroecológico, mas ela ainda é a nossa principal garantia e do consumidor de que ele está consumindo um alimento livre de veneno, né? Não vou chamar de agrotóxico, de veneno, de aditivos químicos e de um morango com 40 aplicações de veneno, enfim. E a gente tem... ele acaba auxiliando muito. Não sei como é que é com vocês, gurias, mas eu particularmente recebo por e-mail e nas redes digitais muitos pedidos de pessoas que querem fazer a feira. Muitos. Claro, porque tem uma visibilidade muito grande, que a venda é garantida, ela é tão importante que tem famílias ali no sábado que só vendem no sábado. Elas só se deslocam da propriedade para vender no sábado. Assim como acontece no Menino Deus. A gente tem, com base nessa lei, a gente explica que é preciso ter essa certificação garantia de origem, certo? Então, assim, eu acho que foi um grande passo, sabe, em 2003, a existência dessa lei. Mas é claro, como tudo, a gente tem que questionar e debater. E debater o que hoje as grandes indústrias estão querendo, que é colocar selo de orgânicos numa série de produtos aí, você encontra no supermercado sabendo que não tem princípio, a gente não sabe como é que é tratado aquele trabalhador, a gente não sabe como é que é essa relação. Eu entendo o ponto de vista de vocês, mas eu vou ser sempre uma defensora dessa legislação, assim. Mas só para complementar, eu acho que o ponto ali da diferenciação do agroecológico para o orgânico é mais do ponto de vista de compro no supermercado ou compro na feira. Porque o orgânico também a gente encontra no super, né? Mas o agroecológico e orgânico a gente só encontra na feira. E sem sombra de dúvidas, a certificação é fundamental, né? Para que a gente tenha, como tu diz, a confiança do consumidor. A gente tem os órgãos que fazem as fiscalizações recorrentes ali nas feiras, né? Que são super importantes e que apoiam esse trabalho. Tu imagina minha alegria esses dias no Centro Histórico de Porto Alegre, que eu entrei num restaurante que eu vou há muito tempo, da Preta. O restaurante da Preta, para quem conhece, na Demétrio, ele é muito conhecido. E eu não tinha percebido, gurias. Eu olho pro fundo, ela tinha uma pilha enorme de arroz da Terra Livre. Ela só compra da Terra Livre, do MST, um arroz agroecológico, certificado orgânico. Eu já achava aquele arroz muito bom. Na hora que eu olhei no depósito dela, eu entendi por que é tão bom. Então, assim, olha só, se coloquem no lugar do consumidor. Tu entra num restaurante que tu gosta, que é do teu bairro, que é perto da tua casa, tu vê o arroz que tu come na tua casa, sabe? Como é satisfatório isso, né? E a gente quer estar sempre levando a palavra para todo mundo, sabe? Querendo que mais pessoas frequentem a feira, né? As feiras. Porque essa confusão, assim, ainda quando estava na comunicação da FAI, a gente fez um vídeo com um produtor de ovo, porque tu chega no supermercado agora, existe o ovo caipira orgânico. Não existe isso. Existe o ovo caipira e o ovo orgânico. Não o ovo caipira orgânico, mas enfim. Aí procurem lá na página uns meses atrás que vocês acham a explicação, não vai dar para explicar agora. Mas além disso, tem uma outra coisa muito importante. O MAPA vai periodicamente nas feiras pegar a amostra dos alimentos e confirmar para o pessoal, consumidores, parceiros urbanos, frequentadores, que é orgânico aquele alimento. Porque tem uma coisa que é muito chata que se escuta. Tu acredita mesmo que é orgânico? Sim, a gente acredita. A gente sabe, né? A gente sabe que é orgânico. A gente visita as propriedades, a gente vê o Ministério da Agricultura fazendo essas coletas nas feiras, elas nunca são avisadas. Isso. Eles vão passar aleatoriamente. Recentemente nós tivemos a do mel, né, Camila, que foram 7 agroindústrias que estão ali, que é uma alegria falar isso, né? Sim, todas livres de veneno. E o mel é o produto, eu diria, o mais difícil de ser comprovado, né? Abelhas voam, gente. E aí, todos os mês, tem nas feiras ecológicas da Redenção e também no Menino Deus, que alguns estão lá também, não tem qualquer resquício de agrotóxico, enfim. Bom, antes que eu entre na pandemia enchente, que também vai dar um tempo de conversa e ainda tem uma outra coisa importante que eu quero perguntar. Cici, que papel tem as redes sociais, as fotos, os vídeos e as conversas de bastidores na construção desse vínculo com o público? Eu acho que principalmente porque é uma construção coletiva. Conseguir transferir isso, que a pré-produção, a produção e a pós-produção, ela é mediada, negociada. Porque imagina, você está ali na sua casa,
você não é agricultor, você mora na cidade, você precisa fazer uma foto de uma lista que está colada na geladeira para não esquecer. Você vai fazer aquela foto de qualquer jeito, mas é só para gravar na tua nuvem. O agricultor, ele faz as fotos das suas alfaces, das suas hortaliças meio assim. Meio na vertical, meio na horizontal, meio de qualquer jeito, trêmulo. Porque não faz parte do cotidiano dele ser o captador da imagem, do vídeo. Então, quando a gente vai, a gente precisa gravar um conteúdo ali, em loco, na feira, também entra um trabalho de convencimento. Entra um trabalho de mediação. Será que aquela agricultora ela teve uma boa noite de sono? Ela ficou a madrugada inteira cuidando da sua criança? Será que ela está querendo se expor? Então, acho que quando a gente posta ali, às vezes a gente posta ali com alguns erros, aí vai e apaga, e aí o algoritmo te sacaneia, né? E te coloca lá no fim. Mas tudo ali é construído coletivamente, né? Desde o convencer aquele agricultor que nem falar gosta de falar, até aquele agricultor que já é um bom cerimonialista da sua capela, da sua cooperativa, da sua associação. Então, esses aí que são bons de oratória, a gente aproveita um pouco mais. Mas eu acho que por trás desse conteúdo postado tem um grande trabalho. E tem um trabalho que eu acho que o mais importante, que é o do convencimento / acreditar. Eu acho que o agricultor, ele te dá um voto de confiança. Porque, por que faz? Uma vez eu escutei isso. Tá, Cici, mas tu acha mesmo que o pessoal de Porto Alegre quer ver isso? Sim, claro. Porque ver a banca toda montadinha, esteticamente agradável, eles estão acostumados a ver as gôndolas dos grandes supermercados. Agora, por trás das câmeras é que eles querem ver, né? Tanto que a gente até construiu por trás da banca, essa campanha lá na Feira do Menino Deus, que às vezes eu peço aquele conteúdo bem esporádico, assim, eles me mandam com muito esforço, né, gente? Mas aí chega e a gente prepara algo bem legal para esse consumidor, esse parceiro urbano entender um pouquinho desse dia a dia, que é orgânico também. É que de um conjunto de muitos agricultores, você vai tirar 2, 3 que mandam conteúdo. E aí a maioria não envia e nem olha Instagram. Ou não olhavam. E nem tem Instagram. Porque tem uns que gostam de dar uma criticada e nem tem Instagram. Aí a gente tem um agricultor maravilhoso que tá... Eu acho que ele tá no Menino Deus também, com flores, que eles postam bastante. Mas eu percebi que aí os agricultores começaram a perceber e achavam que eu estava publicando muito sobre esse agricultor, quando na verdade eram reposts, né? Então até tu explicar, vou no termo bem, né? Que focinho de porco não é tomada. Que não era aquilo, assim, tem que fazer um diálogo. E é compreensível. Só que o povo da cidade gosta muito de entender, de ver o que está sendo cultivado, o que está sendo produzido, as fotos da propriedade. E nós trabalhamos, não sei se vocês concordam, Gurias, a gente faz um trabalho interno muito forte da nossa comunicação interna, mas para fora a gente está trabalhando para a comunidade, para os parceiros urbanos, para a cidade, para que a cidade saiba que esse espaço existe. Eu falo bastante na feira, olha, esses conteúdos são para que vocês tenham gente aqui caminhando por esses corredores. Mas para isso, preciso da ajuda de vocês, com imagens, com vídeos. Então, é um morde-a-sopra o tempo todo e é uma dificuldade que a gente tem. Acho que a gente tem que falar com todas as letras que é uma dificuldade que existe, porque sempre vão ter agricultores que vão enviar, uma minoria, e outros não, e a gente compreende isso, mas precisa continuar pedindo, solicitando, né, Cici? Eu acho que é bem desafiador para eles, né? Claro, produzir conteúdo e produzir alimentos ao mesmo tempo. E eu acredito muito nessa comunicação mais orgânica também, né? A gente não precisa, dentro da feira ecológica, ter tanto preciosismo visual, no meu ponto de vista, porque a feira é um lugar vivo, né? De coisas acontecendo o tempo todo, os alimentos estão ali, a natureza não é uniforme. E eu acho que visualmente, assim, o que encanta as pessoas é ver a abundância, é ver a diversidade de tudo que aparece ali. Mas acho que também a comunicação da gente sair um pouco dessa, vou botar entre aspas, prisão da rede social, né, do algoritmo, porque as plataformas, gente, elas vão e voltam, né? Então, quando a gente fala da comunicação, a gente tem que pensar em multicanais, né? E até as próprias feiras que estão representadas aqui hoje nessa conversa, elas têm características de comunicação diferentes, o que eu acho ótimo, porque a forma como se conversa
com o público do Menino Deus é uma, a forma como se conversa com a Feira Ecológica do Bonfim é outra, e a forma como a FAI se comunica é diferente. Então, eu acho essa diversidade muito rica nesse sentido, porque, de fato, as feiras são diferentes, mas a gente está num propósito único, mas a maneira de colocar, ela é distinta, né? E os canais precisam também representar essa diversidade, porque a vida é dinâmica e as pessoas não estão todas no mesmo lugar. Por mais que a gente tenha plataformas prioritárias hoje, né? O Instagram, acredito que seja a prioridade aqui das 3 feiras, mas existem outros canais online e offline que a gente precisa ir trabalhando, né, com as pessoas. Então, diversificar nesse sentido também é super importante. Bom, eu agora acredito que a Camila e eu não teremos como opinar, porque quem estava na pandemia era a querida Camila Brum. Beijo, Camila. Mas vamos entrar na pandemia. A pandemia eu fui como consumidora, então nessa eu vou deixar com Cícia Anaí. É óbvio que foi afetada. As feiras foram afetadas na pandemia. E eu quero saber como a pandemia afetou a forma de comunicar o trabalho das feiras. Foi muito desafiador. Mas assim, eu vou começar falando, se tu me permite, porque eu tive no grupo de 5 pessoas que coordenou a ação e criou o plano de contingenciamento de segurança dentro das feiras ecológicas de Porto Alegre. Nós fizemos um plano para Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre, onde todas as feiras de Porto estão inseridas, e incluindo Menino Deus, né, que às vezes tem essa dúvida se integra ou não, mas é uma questão mais burocrática que não vem ao caso, que para nós consideramos parte. Então, estavam dentro dessa coordenação do plano de contingenciamento a Fran Belé, eu, a Shiva, da Sátiva Produtos Orgânicos, o Paulinho, Paulo Ludwig, né, da Goiaba, e o Elson na comunicação da FAI, tá? A Camila não chegou a participar dessa do conselho, parte. mas a Camila estava na comunicação. O Elson não era da comunicação da FAI, o Elson era da Associação Agroecológica. Eu estou falando da questão de estratégia do que seria feito, Uhum. tá? Então, nós tivemos um plano de contingenciamento a danos que saiu antes que o da Prefeitura de Porto Alegre. Nós saímos na frente. E nós passamos uma pandemia inteira lutando para que não fechassem as feiras, tá? Então, assim, de literalmente correr na rua com um ofício na mão e chegar na prefeitura 3 minutos antes de fechar, com ofícios e ofícios e ofícios, porque a maioria das feiras livres e ecológicas do Brasil foram fechadas. E algumas não conseguiram mais voltar. Nós conseguimos manter todo o tempo. Mas assim, gente, eram reuniões e reuniões. Eram 16 horas de trabalho por dia, a média. Muitos estudos. Eu me lembro de estar ligando para médicos em São Paulo, Rio de Janeiro, para estar fazendo consultas. Então, foi criado um plano que incluía questões técnicas, ofícios. A prefeitura saiu completamente do só comunicação corporativa, digamos assim, para um trabalho de técnico de publicidade e propaganda, de relações públicas, de jornalismo, de redes digitais, tá? Foi bastante desgastante, mas funcionou. E a prefeitura não conseguia contra-argumentar com os argumentos que nós íamos. Teve uma feira que a prefeitura conseguiu, lá na Redenção, impedir que os agricultores de fora viessem. Só que as feiras, tanto ao sábado como no Menino Deus, é feita em sua maioria por agricultores de fora de Porto Alegre. E a reação do público foi muito ruim em relação à prefeitura. Então, foi aquela vez que aconteceu, nós fizemos a feira, sei lá, com 10 bancas, e depois todas as mais de 100 bancas voltaram, onde nós tínhamos um maior espaço, assim, nós tínhamos entre as bancas metragens de 2 metros, nós passamos um distanciamento para 5 metros no primeiro momento. Nós tínhamos fila para entrar nas feiras, tinha que entrar de máscara, tinha que esperar na fila para... A gente não permitia que ficasse tocando os alimentos, inclusive isso poderia ter ficado, porque até hoje eu fico pensando como é ruim ver as pessoas apertando o alimento, né? A gente não podia comer dentro da feira. Não podia comer dentro da feira. E tinha os monitores, né? Eu ia te falar agora, nós tínhamos os monitores, parecia casa de polícia, assim, né? Mas o que aconteceu naquele momento? Era tão seguro o espaço das feiras ecológicas que a comunidade percebeu e as vendas foram muito bem. E eu me lembro muito do Paulinho repetindo, os deliveries vão... Ele falava assim, a pandemia vai terminar, muitos deliveries não vão continuar e nós vamos ter que estar aqui.
E a nossa luta é para estar aqui. Foi a melhor decisão. Foi puxado, foi cansativo, mas a gente foi trabalhando isso. Nós fomos mudando metragens, cercavam as feiras com fitas para não passar entre as bancas. E o nosso consumidor foi sensacional, porque ele lutava junto com a gente para que as coisas dessem certo, se alguém saía da linha, sabe? Então, eles mesmos estavam dispostos a fazer fila até lá no BRIC para poder entrar na feira, porque nós fazíamos uma contagem de quantas pessoas podiam estar ali a céu aberto. E depois a paciência provou, né, que era muito mais seguro estar a céu aberto do que... Era o que eu ia falar, muito melhor do que ir para dentro de um supermercado. Isso. E naquela época também é interessante que o agricultor se digitaliza naquele momento. Ele é obrigado a começar a usar o Pix. Era muito mais, a feira era muito mais dinheiro, vocês lembram notas? E aí ele precisa usar o Pix, e ele precisa começar a aceitar Pix, até a máquina de cartão, e ali dá uma virada. É impressionante, assim, tudo que muda daquele período para cá. Acho que as feiras evoluíram muito, né, com a pandemia. E aí, depois, mais tarde, vem a enchente, que é um outro capítulo que a gente tem para falar. Eu estive mais como feirante do que como comunicador em 2020, né? Fui assumir em 2021 a comunicação definitivamente. Então, peguei justamente esse afastamento, mas acho que foi muito parecido, assim, lá no Menino Deus, conforme o relato da Anaí. Mas eu acho que tem uma coisa que transcende, que é quem comprou no delivery naquela ocasião se manteve muito no delivery. E o pós-pandemia afetou muito, porque as pessoas deixaram de frequentar as feiras por uma questão de cômodo mesmo, né? As pessoas mais de idade, enfim, grupo de risco, os filhos, os parentes próximos, os vizinhos, tudo começaram a acessar cardápio digital, né? Então, os atravessadores eclodiram nesse contexto, né? Então, a gente ainda tem um respingo ainda do pós-pandemia, ainda afeta, né? 2025 ainda tem pessoas que querem o delivery, que querem acessar o cardápio durante a semana e receber em casa. Inclusive, algumas pessoas questionam as redes sociais, né? Por que as feiras não têm um sistema de delivery, né? Então, tem muita gente que compreende principalmente o seu prazer individual, né? E comida não é individual. Comida é algo cultural, social, coletivo. E eu acho que esse foi o desafio, assim, além, óbvio, né? Das pessoas ficarem com medo de sair de casa, elas acabaram indo pro mais fácil, né? Que foi o delivery. Então, pelo menos lá no Menino Deus, principalmente a feira de quarta-feira, ela foi afetada muito. Então, hoje a gente não tem mais o público que teve antes da pandemia. E a gente vê, né, que a maioria das empresas que trabalham com cestas de orgânicos, né, essas são os empreendimentos que cresceram muito durante a pandemia e que alguns deles ainda se manteram muito fortes e acabaram afetando. Mas eu acho que tem uma questão também que é a questão do fazer a sua comida. Na pandemia, tu era estimulado a fazer a sua própria comida, a cozinhar a sua comida saudável. Eu lembro como falavam do intestino, né? O intestino, tua imunidade, tem que fazer a sua comida. Eu lembro que todas as chefes de cozinha faziam lives no YouTube para estimular que as pessoas fizessem a sua própria comida, né? Então, isso também foi algo bom, né? As pessoas se permitindo acessar a sazonalidade, o diferente, o rústico, né? As plantas alimentícias não convencionais cresceram muito, né? Desde a pandemia, pós-pandemia também. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Simone, lá no Menino Deus. É que as pessoas tinham que ficar em casa, né? Então, vamos falar sobre a enchente. E o papo tá super bom, a gente vai ter um monte de coisa, mas... Vamos fazer correr. Tem que agora imprimir um ritmo que... Quem sabe a gente grava um outro episódio, né? Porque realmente, nossa, tem muita coisa. Eu tenho muita pergunta que eu vou pular, mas vamos lá. Enchente. Peço licença, Camila, que eu tava na época, mas a FAI, primeiro sábado da enchente, 4 de maio de 2024, teve 4 bancas. As 4 bancas que eram da região 3 de Viamão e uma que conseguiu chegar através do Laceu de Qual Estrada, que ficava em Novo Hamburgo, essa família. 4 bancas, foi uma coisa assim, nossa... Assustadora. Traumática. A FAI não tinha banana, a Feira Ecológica do Bonfim tinha banana. Uma banca de banana. Uma banca de banana. E uma fila enorme.
alguns consumidores, parceiros urbanos que eu conversei, que foram lá, foram para apoiar o que estava acontecendo. Cici estava numa linha de frente que eu entrei no dia seguinte de criarem um QG, não me lembro se tu já estava também, e vamos criar um QG para ajudar os agricultores, porque tem os agricultores de Eldorado do Sul que perderam tudo. Cenário, assim, muito triste, muito caótico. E aí se cria esse QG, e aí se faz essa feira inédita que eu citei antes, que foi com as 3 feiras. Um sábado que foi muito legal, na minha opinião, assim, tipo... Eu fico muito contente, eu não tô contente com a enchente, mas de poder participar, contente de ter participado disso. De conseguir ajudar a resolver isso, porque foi o momento que tu vê uma união que é muito emocionante. Então, tô falando assim do que eu vi, rapidamente, do que eu vivi. Eu achei muito difícil a enchente. Pior que a pandemia pra mim, como pessoa, enfim. E rapidamente, se quiserem trazer alguma história da enchente. Tô resgatando aqui até os releases que foram para a imprensa. Só queria fazer um comentário agora, ouvindo você sobre a pandemia e sobre a enchente, né? Que eu acho que tem uma característica ali nas feiras ecológicas, que é essa visão coletiva e esse comprometimento com o outro, que parte de um lugar, de uma construção mesmo, né? Todo o trabalho das feiras, ele é coletivo, de autogestão e de colaboração, né? Então, eu entendo que toda essa mobilização que aconteceu ali na enchente e que na pandemia, no meu caso, como consumidora da Feira Ecológica do Bonfim e da Feira de Agricultores Ecologistas, eu me sentia muito segura. Eu me sentia num lugar absolutamente... acolhedor, seguro, tranquilo. Feliz, sabe? Dentro daquele caos que a gente estava vivendo. Então, eu acho que isso que tu relata, dessa mobilização e do acontecimento das 3 feiras juntas na enchente, é muito simbólico e que eu acho que conta muito dessas características que a gente tem ali e que elas estão postas no nosso dia a dia, né? Olha a data, que foi a Feira Unificada, gurias. 11 de maio de 2024. Foi segundo sábado. 11 de maio de 2024. E foi... isso que a Camila falou é muito importante. Porque a cada crise que acontece, e agora nós vamos ter sempre mais, porque nós estamos aí vivendo, talvez, cada vez mais eventos climáticos extremos, né? É automático que as coordenações de feira se reúnam e digam o que nós vamos fazer. Isso é uma construção histórica, coletiva, que começa nas reuniões matinais, onde tudo é decidido junto, que é muito importante que se defenda isso, que não se deixe perder para qualquer legislação, qualquer coisa do gênero, essa autonomia. E na enchente também, mais uma vez, se tentou impedir que os agricultores entrassem na cidade, tá? Então, quando teve o corredor humanitário, foi necessário... eu entrei nessa frente, tá? E foi... enquanto vocês estavam ali no QG, eu tive que ir até Itati, porque a minha casa praticamente tinha sido atingida também pela enchente no centro histórico, né, muito perto da orla. Eu fui para Itati, de Itati eu consegui fazer a listagem de todas as placas, de todos os veículos, de todos os agricultores e agricultoras que tinham que vir a Porto Alegre, que eles não queriam deixar entrar. E tivemos que fazer uma negociação diretamente com a prefeitura para que eles pudessem passar pelo corredor, tá? Foram dias e dias de trabalho para conseguir isso. Enquanto isso, eu lembro de vocês trabalhando arduamente para conseguir doações de roupas, de alimentos, de sapatos, doações em dinheiro também, para poder reerguer essas famílias que, graças, né, se reergueram a esse trabalho que foi tão incrível aí muito forte de novo, entre a cidade e o campo. Eu acho que, para mim, se eu fosse falar de uma história, eu acho que para mim é a história de uma agricultora que perdeu tudo, a lavoura, o estoque, a casa, o carro, os animais. E a primeira vez que ela viu a foto de como que estava a casa dela e a agroindústria dela, a única coisa que ela pensou foi: como é que eu vou pagar os meus fornecedores? E eu acho que foi o motor, né, que impulsionou os nossos trabalhos aqui em Porto Alegre, né? Porque tanto eu quanto a Simone tivemos que sair de casa por morar em zona alagada, Naí também. Então, isso foi o fio condutor que fez com que o campo e a cidade transcendesse ali. E, enfim, foi um trabalho árduo, né, Simone? E eu acho que, puxando mais um fio que eu
Também não quero me estender muito, mas isso vai ser cada vez mais normal, né? E a gente precisa ser resiliente, assim como os agricultores são, porque continuaram plantando, continuaram acreditando, mesmo sem saber se o seu solo, né? Se só a unidade produtiva não ia ser contaminada com os vestígios de agrotóxicos que vieram com o rio. Então, acho que, enfim, a gente está aqui para aprender com eles e ensinar eles também no que diz respeito a essa coletividade e essa resiliência. E lembrando, né, gente, que consumir alimentos agroecológicos e orgânicos auxilia a minimizar os impactos ambientais. Isso é uma relação direta, alimentação e clima, tá totalmente colado, né? Então, não adianta a gente se incomodar com o clima, reclamar do calorão, dizer que tem catástrofes, ai que horror, mas assim, como que tu também tá contribuindo minimamente, né, para que esse tipo de coisa tenha um encaminhamento diferente, né? O sistema agroalimentar também precisa de transição, não só a geração de energia, né? Então a gente precisa pensar isso, Brasil, e o impacto que o sistema agroalimentar tem. Toda a área nativa desmatada para botar cabeça de boi, para plantar monocultura, também faz parte do nosso trabalho, né? Clima não é só o calorão, não é só as enchentes de chuva, é o que a gente come. A gente estar trabalhando numa feira ecológica e comunicando quem consome de quem produz também é falar sobre mitigar os impactos. A gente está na corrente certa. Bom, vou ter que, infelizmente, fazer a nossa pergunta final. E realmente fiquei com vontade da gente gravar outro episódio, porque vai ter muito mais coisa aí que vai passar agora. Mas essa eu quero ver as três, tá? Como é ser mulher comunicando um espaço onde tantas mulheres produzem, vendem e cuidam? Porque não é só durante a feira, é lá na propriedade também que elas fazem isso. E que muitas vezes não estão ali, né? Não estão sendo vistas, né? Então, isso é muito importante eu tô tendo essa reflexão, hoje inclusive, Simone, sobre como dar luz e voz a essas mulheres que estão, muitas vezes, nos bastidores, que são as primeiras a acordar, as últimas a deitar, e que, ainda bem, pelo que a gente sabe dentro do conceito de agroecologia, hoje essas mulheres podem ter acesso ao seu dinheiro, a nota de produtora, para poder ter a sua aposentadoria garantida, né, que é algo tão recente na história, né, do Brasil. Essas mulheres, elas são inspiradoras. Elas, como eu disse, nem sempre estão na feira, muitas vezes são os homens que estão na frente das bancas, né? Mas toda vez que a gente tem acesso a elas, e muitas delas também acabam indo às feiras. A gente tem uma banca que é a Cantinho da Natureza, de Tati, que foi essa família que me recebeu ali na enchente, onde é o pai, a mãe, as netas, que são em sua maioria mulheres, e que elas dão uma força para aquele ambiente, para aquela banca, onde elas recebem de um jeito tão diferenciado esse consumidor, que são as que passam as receitas, que são as que conversam com o consumidor, que eu enxergo como um desafio dar mais luz à história dessas mulheres. Bom, o meu corpo já é político, né? Eu ser quem eu sou, com o corpo que eu tenho, transitar dentro da feira ecológica, num lugar onde majoritariamente é conduzido por homens, já é um desafio, né? Mas a gente também tem que olhar o lado bom, e eu acho que essa conexão que a gente tem com a agricultora também é um de empoderamento, né? Também é de mostrar que é possível se comunicar de outra forma, né? E eu acho que o cuidado é o que a gente mais se troca. Eu acho que às vezes o vir para a capital e estar na banca e conversar com as pessoas de Porto Alegre já é um trabalho de saúde mental. Bom, se a gente pudesse fazer um canal fofoquinha nas redes sociais com a agricultora, acho que seria legal também. Gostei da ideia. Eu acho que o perfil das agricultoras, né, dali da Feira de Agricultoras Ecologistas, eu percebo bastante a presença das mulheres nas bancas das famílias e com papéis muito importantes e estratégicos dentro das famílias. Eu vejo as mulheres da FAI com muita força, muita força. E é interessante ver como cada uma atua, né, e como a gente vai aprendendo também com elas e vai construindo junto com elas algumas histórias ali dentro, né? Porque sim, a gente tá num ambiente ali onde majoritariamente temos homens, mas o mundo é de maioria de mulheres, né? Então eu acho que é importante que a gente possa
abrir os espaços das feiras para todas as pessoas. E eu acho que as mulheres são muito boas nisso, né? É muito importante, né, que essas mulheres também apareçam, né? Então, é uma construção que a gente vai fazendo e eu percebo que, pelo menos ali no meu dia a dia da feira, eu tenho uma interlocução muito igualitária, assim, com os homens e com as mulheres. Eu não sinto, na minha maneira de lidar com eles e com elas, assim, eu sinto que o que vai e o que volta é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Mas eu sei, claro, que a gente não tá falando de lugares iguais, né? Nunca estamos, né, numa condição de mulher. Então, acho que o nosso papel é elevar mais essas mulheres e escutá-las mais, né? E essa relação do matriarcado, que é incrível, né? Que trabalha com a união, que trabalha com a construção conjunta, talvez a gente mostrar o quanto ele é importante para essa resiliência climática. Que a agricultura começa com as mulheres. Foram as mulheres que descobriram as sementes. Foram as mulheres que perceberam que onde caía a semente, nascia a planta. Enquanto os homens saíam para caçar. Então, eu acho que além de um desafio, é uma responsabilidade nossa mostrar que esse matriarcado do campo é fundamental para que a gente tenha dias melhores, para que a gente tenha crianças melhores, filhos melhores e um planeta que ainda possa se salvar. Nossa. Eu acho que depois porque é a nossa casa, né? Bom, antes de encerrar, 2 comentários eu quero fazer. Um que há muitos anos atrás, como frequentadora da feira e parceira urbana, eu decidi que eu só comprava em bancas com mulheres. Ou totalmente, eu dava prioridade para que tivesse só mulheres, ou alguma que tivesse mulher. Se tinha só homens, eu não comprava. Faz bastante tempo que eu fiz esse movimento. E aí, assim, eu queria conversar sobre a história das feiras da Redenção, que não tem sacola plástica desde 2019. Anaí encabeçou essa campanha. Eu fui a primeira modelo dela. Foi minha modelo. De sacolas, porque eu ia sempre com a minha sacola de pano dela. Falou, posso tirar uma foto tua? Vai começar uma campanha. E eu, claro! Cartazes. Eu adoro que tenha o cartaz com a minha foto e as sacolas. Então, assim, e cada uma contava a história do porquê, né? Tu tava ali, a sacola, enfim. E a gente nem se conhecia bem. E a gente nem se conhecia, e eu nem sonhava em trabalhar na comunicação. Mas, assim, é muito importante que as feiras não entregam sacola plástica. Tem um varal que tu pode colaborar, deixando sacola de pano, de papel. Não adianta levar sacola plástica, porque não tem sacola plástica. A gente tira, inclusive, do varal se as pessoas colocam. Exato. Mas assim, como medida educativa. Só pincelando, gente, procurem nas redes sobre essa campanha. É muito legal. Eu adoraria poder falar mais sobre ela, mas a gente se estendeu. Sim, são mais de 10 milhões de sacolas de plásticas que a gente deixou de largar no meio ambiente de maio de 2019 até agora. Até agora, né? Um sucesso, tipo, acho que... Nossa. Se as feiras conseguem, qualquer comércio consegue. Qualquer comércio consegue. Então, procurem, porque é um super exemplo. Com certeza vocês vão achar matéria sobre isso, vocês vão achar nas redes sociais também sobre isso. Mas chegou a hora de encerrar. E eu, enfim, quero agradecer muito a participação, porque a feira é mais do que o lugar onde a gente compra. É o lugar onde a gente se encontra. E a comunicação, como vimos, é esse fio que costura o campo e a cidade, o alimento e a memória. Obrigada às nossas convidadas Anaí, Camila e Cici por estarem aqui e a quem nos ouve por fazer parte dessa rede viva. Valeu, Simone. Maravilhoso estar nessa mesa com vocês. Esse foi o Mesa de Afrodite, um podcast gastropolítico que celebra o alimento como gesto de amor e resistência. Até o próximo encontro e que a feira continue viva em cada mesa. Adjuntos, a gente pode mais.